Então, uma característica importante que nós precisamos muitas vezes fazer dentro de um array é o fatiamento, né, de um array. Então, vamos criar aqui um novo array, né, um novo array, eu vou chamar aqui de array 5, é igual aos valores, eu vou colocar os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho aqui o array 5, com esses valores todos. E eu posso, então, querer fazer o slice deste array. Então, um array 5, eu quero fatiar, né, fazer a função de fatiamento dele. Por exemplo, 2,3. Ó, então, 2,3. Ele vai pegar da posição 2 até a posição 3, né? Sem pegar aquela posição do índice que nós estamos querendo. Ele vai começar no índice 3 e vai terminar no índice 3. Ele não pega o índice 2, né? Se eu quisesse da posição 2 até a 5, ó, então ele inicia no índice 2, 2, 3, 4 e não acessa o índice 5, né? Então, o primeiro elemento ele inicializa, né? Ele pega então a posição 0, 1, 2, então ele pega, e o último elemento, né, ele não pega no array, né? Então é um conjunto aberto, fechado no início, ele pega a posição 2 até a posição 5, mas sem incluir, né, a posição 5 do array. Então, array na posição 0, 1, 2, ele acessa, depois a posição 3, 4 e 5. Então, ele não pega a posição 5, então ele vai até o quinto, sem incluir a posição 5. É isso que ele faz com o comando slice. Mas, se eu acessar ainda o vetor, o array na posição 5 continua igual. Uma outra característica que eu posso ter é a função splice, que ela vai remover um item de um array, né? E pode inserir algo também naquela posição. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o array 3, o array 5, ponto splice, e aí eu vou falar que na posição 2, um elemento, né, dessa posição 2, eu vou remover por novo elemento. Eu vou substituir, por exemplo, por um novo elemento. Posso inserir naquele lugar um novo elemento. Opa, eu digitei errado aqui o valor, é array 5. Então, olha só, eu vou agora, ele retornou, né, o que ele apagou foi o 2. Ele retornou o 2 para mim porque foi o valor que ele excluiu. Se eu mandar mostrar novamente o array 5, ele tem 0, 1, o 2 que ele excluiu, né, e guardou agora o valor novo. Eu poderia também, então, fazer, em vez de colocar o valor novo, não ter colocado nada aqui, né? Então, agora, se eu mandar mostrar o array 5, veja, eu tenho 0, 1, 3, 4 e 5. Diferente do que nós vimos há uns 2 vídeos atrás, do comando delete. O comando delete, ele removeu aquele valor que estava armazenado no array, mas manteve aquele espaço no array com um valor indefinido ali dentro. Com o comando splice, eu removi aquele elemento e não substituí ele por nada, então todas as outras posições do array decrementaram uma posição, né? Então, eu agora não tenho mais o array na posição 5, né? Se eu olhar o array 5, na posição 5, agora não tem mais nada lá, né? Porque o tamanho do meu array agora é um pouco menor do que era antes, né? Antes eu tinha 6 elementos no array e agora eu tenho 5 elementos no array. Ele diminuiu o tamanho dele. Então, o comando splice tem essa característica. Eu posso ir numa posição, a partir daquela posição eu quero um elemento e esse um elemento eu quero substituir, por exemplo, por um novo. Ou eu posso não substituir por nada esse um elemento, então ele vai diminuir o tamanho do array em questão que está sendo trabalhado. Esse é bem interessante se utilizar o comando splice. Outra característica de um array eu posso usar é o comando reverse, né? Então o comando reverse, a função reverse, ela percorre o array
de modo inverso, né, do final para o início dele, né, de um array. Ainda uma outra função que pode ser bastante utilizada de um array é a função de embaralhar, né, de mostrar ela de uma forma aleatória, né, os elementos do array. Né? Então, array 5 de forma ordenada, desculpa, de forma ordenada. Neste caso não faz nenhuma diferença porque o array já está ordenado, mas se eu tivesse uma outra variável, um outro array 6 com valores aleatórios aqui, né? Então nomes aleatórios, nome, eu vou colocar nome de frutas aqui, né? Laranja, pera, banana, uva. Então, se eu mostrar o array 6, está assim. E se eu mandar mostrar o array 6 de forma ordenada, então os elementos passam a estar, né, em ordem alfabética, sabendo que essa ordenação ela pode ser sensível ao caso, né? Então letras maiúsculas e minúsculas acabam por ter valores diferentes. Para finalizar, uma característica interessante de um array é nós procurarmos um elemento dentro dele. Então eu quero saber se laranja está dentro deste meu array. Está, e está na posição 1. Não, está e ela está ali na posição. Tem um elemento, né, dela dentro do meu array. Né? Eu quero saber também se tem pera no meu array. Pera também tem no array, né? E está armazenada ali dentro. Então vejo o array está aqui, o array 6. Eu tenho banana, laranja, pera e uva. Né? Agora eu quero verificar se eu tenho maçã no meu array. Como não tem maçã, ele retorna -1. Então, se o elemento está no array, ele mostra o índice deste array. Se não está, né, no array, então ele fala que é o índice -1. Outra forma que eu tenho de fazer isso, né, que se eu não quero saber o índice em que está armazenado, por exemplo, a banana, a laranja, em que posição do array ele está armazenado, por exemplo, para excluir esse elemento, para poder fazer qualquer outro tipo de operação, se eu só quero saber se esse valor está ou não armazenado dentro do array, eu posso utilizar então a função include, né? Includes. Então eu quero saber se o array 6 inclui banana. Sim, true, verdadeiro. Agora eu quero saber se ele inclui kiwi. Não inclui. Então neste caso ele retorna verdadeiro ou falso. O index_of, a função index_of, retorna a posição do array em que está armazenado aquela string, ou aquele objeto, aquele valor que eu estou procurando. Enquanto que a função includes retorna verdadeiro ou falso, apenas informando se está ou não está armazenado dentro daquele meu array, a informação que eu estou procurando. Com isso, nós temos um conjunto de funções e métodos que eu posso utilizar dentro de um array, né? Para depois poder fazer a manipulação deles, para armazenar dados, para poder percorrer, que nós vamos ver nos vídeos mais adiante.